Nem sempre a gente consegue fazer o registro de mordida, a gente consegue levar a mandíbula do paciente na posição que a gente quer com certa facilidade, tá? Então na maior parte dos casos, precisamos ajudar o paciente a morder. Porque sempre tem aquele negócio, pede para ele morder, ele morde em uma posição. Pede para ele morder de novo, morde em outra posição. Pede para ele morder de novo, morde em outra posição. Ou seja, nem ele sabe onde que ele tem que morder. Então, isso é um caso de instabilidade oclusal. Então, a gente vai levar ele, vai guiar principalmente, ou sempre, a gente vai precisar fazer o registro em relação sempre, a gente vai precisar guiar a mandíbula do paciente para levar o côndilo naquela porção superior e anterior da cavidade glenoide. Então, normalmente a gente tem a técnica do Hanford, que é uma técnica de manipulação, a gente usa uma mão só, e tem uma técnica bimanual do Dawson, que é uma técnica que o professor Peter Dawson, no livro da oclusão ao sorriso, nos ensina. Muito tranquilo para usar, a gente já vai ver como é que faz. E tem algumas técnicas que utilizam algum aparelhozinho, algum dispositivo para te ajudar a manipular, que é o caso das tiras calibradoras de Londres e do Dick de Lucha, o leaf gauge, as tiras calibradoras também chamadas de leaf gauge. Então a técnica convencional, a gente vai reclinar a cadeira de 30 a 45 graus, pede para o paciente dar uma relaxada, normalmente quando você pede para ele relaxar, aí que ele não relaxa de vez, então por isso nós temos que ser suaves na hora de fazer essa guia, essa manipulação de mandíbula do paciente. Então, a gente não pode, se você fizer força na hora de empurrar, a reação contrária do paciente vai ser imediata, ele vai jogar a mandíbula para frente, ou seja, ele vai sair da relação cêntrica para se defender, né, um instinto nosso aí de se defender do instinto agressor. Então a gente vai colocar o polegar no queixo do paciente. Primeiro a gente vai entrar com o braço por trás do paciente, quem é destro vai entrar com a mão esquerda, vai pôr o polegar e o indicador na região dos caninos superiores do paciente, com o polegar da mão direita, no meu caso que sou destro, eu vou pegar aqui na região do mento do paciente, começo a levar, peço para ele relaxar, para deixar a boca bem suave, normalmente quando você pede aí que ele não deixa, aí você começa a levar a mandíbula em posição. Normalmente a gente pede para que ela morda um pouco nos nossos dedos ou na nossa luva antes de pôr em posição, e a gente sente, a gente consegue depois com um pouco de treino perceber a hora que encaixa esses côndilos lá na cavidade, a cavidade glenoide vai naquela posição mais superior, os côndilos na posição mais superior da cavidade glenoide. Então a gente leva em posição. Então entra por trás do paciente, coloca o polegar e o indicador segurando mais ou menos na altura dos caninos superiores, e com a outra mão a gente leva a mandíbula para trás, vai pedindo, tá, encaixou. Encaixou, treina várias vezes essa posição com o paciente, você tem que avisar ele, ó, agora eu vou colocar material, aquele material de registro, a cera, o acrílico ou silicone, e vou pedir para você morder nessa posição aqui. Então faz um treininho com o paciente várias vezes. Nem sempre é fácil e nem sempre a gente consegue isso na primeira consulta. Essa é a maneira mais simples, técnica de Hanford ou Hanford modificado. Quando a gente precisa de uma manipulação bilateral, essa é uma técnica mais precisa, ensinada pelo professor Dawson. Então você vai deitar totalmente o paciente, vai estabilizar a cabeça dele, ou entre o seu tórax e o seu braço, ou encosta a cabeça do paciente, deita a cadeira, se fica atrás da cabeça do paciente. Posicionou o paciente, você vai posicionar os 4 dedos na borda inferior da mandíbula, tá? Então posiciona para ver se você conseguiu pegar bem na borda inferior e coloca os 2 polegares, a ponta dos 2 polegares na região do mento. Tá? Então os autores dizem que a gente vai fazer um coração com as mãos, ou uma posição de C. Colocou nessa posição, aí a gente vai empurrar o queixo para trás com os polegares e para cima com os outros 4 dedos. Por isso que os dedos têm que estar bem apoiados na parte inferior do ramo da mandíbula. Então, na hora que você empurra, a mandíbula vai fazer essa rotação, rotacionando o côndilo automaticamente vem para a parte mais superior e mais anterior da cavidade glenoide. Tá? Essa é uma posição mais estável. A gente, com um pouco de treino, a gente consegue localizar bem a posição de relação cêntrica do paciente. Tem que pedir também para o paciente colaborar, para ele relaxar.
Nem sempre o paciente relaxa, tá? Às vezes o paciente está tão tenso, tão estressado, ou a posição de máxima de oxidação dele é tão fora de padrão que ele não consegue relaxar, ele não consegue levar a relação cêntrica na primeira sessão. Tá? Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que apagar essa memória do engrama muscular antigo dele e criar um novo engrama muscular, que é essa relação de padrão neuromuscular do paciente. Para isso, para fazer, apagar essa memória anterior e criar uma memória nova, ainda nós vamos usar dispositivos de mordida. O que são esses dispositivos? São aparelhinhos que a gente põe onde você vai tirar os dentes, você vai apagar a memória muscular da própria seção periodontal. Então você coloca esse aparelho em posição, alguns autores dizem que em torno de 15 minutos você já acaba com a memória antiga. Então, por exemplo, o paciente morde sempre nessa posição de máxima oxidação. Você põe esse dispositivo, tira esse contato de todos os dentes, não pode ter contato de dente, ele vai tocar só no dispositivo. Em 15 minutos ele apagou isso aí. Então, a hora que ele morde, ele vai criar um novo engrama muscular. Só que mordeu a primeira vez, já criou. Então, você tem que tirar esse dispositivo. Aí, antes de tocar dente, você tem que fazer a manipulação da mandíbula. Tá? Tanto a técnica, aquela da uma mão lá do Ramshorn modificada, quanto a técnica das duas mãos. Aí você faz antes do paciente tocar os dentes. Entre tirar esse dispositivo e colocar os dentes em posição, buscar essa nova posição da mandíbula. Então, esses dispositivos eles atuam como desprogramadores neuromusculares. Como eles podem ser feitos? Eles podem ser com acrílico, eles podem ser com dispositivos pré-fabricados de silicone e pode ser até um rolinho de algodão. Tá? Você pega um rolinho de algodão, pede para o paciente morder, de repente quando você vai ajustar ali a cera, o silicone, vai fazer a montagem articular de alguma coisa, o paciente fica desprogramando a mordida dele com um rolinho de algodão. Então, alguns deles mais conhecidos são o jig de Punk, o dispositivo Best Bite, o jig de Lucha, que é um dos mais usados, o NTI, que é um dispositivo pré-fabricado, e as tiras calabradoras de Long ou Leaf Gouge. Todos eles atuam pelo mesmo mecanismo, ou seja, você faz toque só nos incisivos, não em dentes, mas sim no dispositivo, deixa ele agindo de 5 a 15 minutos e depois você faz a manipulação da mandíbula. O jig de Lucha a gente faz com acrílico, a gente faz na hora, na boca do paciente. Né? Então você faz uma bolinha de acrílico, coloca nos incisivos superiores e vai ajudando o paciente quando ele fica mais ou menos a 1 a 2 milímetros de distância, aí para, aí você registra essa posição do paciente. Aí você vai pôr, toda vez que você registra, obviamente você faz a conferência, você registra aquele jig, põe em posição, leva, isso ali vai servir como um stop para o paciente, aí você coloca a cera ou o silicone, pede para ele morder até tocar nessa porção de acrílico que foi pré-preparada, que é o jig. Esse de acrílico é o jig de Lucha, muito parecido com um plano inclinado que a gente faz em ortodontia, ou com os dispositivos Best Bite, que também funcionam dessa maneira, envolvendo mais dentes. O NTI é um dispositivo pré-fabricado, a gente compra ele é um siliconezinho que você põe na boca e ajusta na hora. Tá, na verdade ele não dá muito ajuste, ele já tem uma distância pré-fabricada, você põe e deixa o paciente usando 15 minutos, meia hora, às vezes um dia todo, volta no outro dia no consultório, sem tirar o aparelhinho, para daí você fazer a manipulação da mandíbula. Esse NTI também é usado para casos de quando dá um surto agudo de dor na ATM, tá? Quando a origem dessa dor na ATM é muscular. Você usa qualquer um desses dispositivos que você tira os dentes de oclusão, você consegue um resultado imediato na melhora das dores da ATM do paciente. Então tem NTI que serve tanto para pôr no órgão superior quanto no inferior. A propaganda deles é muito boa, que é a salvação de tudo. Outra disposição que nós temos são as tiras de Long, o Leaf Gouge, que são umas tiras de acetato de 0,1 milímetro cada tira, então eles vêm com várias numerações. Então, por exemplo, a gente vai usar lá
Nós temos que deixar no mínimo 1 milímetro ou 1,5 milímetro de espaço entre os dentes, sem dar o toque no dente. Então a gente vai usar, por exemplo, a tira calibradora com 3 milímetros, seriam 30 folhas, a gente coloca entre os dentes do paciente e pede para ele ocluir. Desvantagem da tira calibradora: muitas vezes o paciente protrui a mandíbula na hora de morder. Por isso que você tem que pôr a tira, manipular a mandíbula e ajudar ele a levar a irrigação cêntrica. Definiu quantas tiras, 25, 30, 40, 50, aí você vai fazer o material de registro de mordida. Recorta esse material para que não interfira na tira e a tira não interfira nele, e aí você faz o registro da mordida. Tá? Então, as vantagens desses dispositivos, todos eles trabalham da mesma maneira, é desprogramar toda a parte neuromuscular do paciente. Então você consegue manipular com mais facilidade depois que ele usa esse dispositivo desde alguns minutos até algumas horas. Tá? Desvantagens: muitas vezes a gente não consegue marcar o ponto ideal com o dispositivo. A gente coloca um ponto, trabalha, na hora de fazer o registro não consegue chegar naquele ponto e acaba perdendo o trabalho. Outra coisa, quando o paciente tem interferências, o registro só dá a posição estática da relação cêntrica, ele não consegue fazer a posição dinâmica da mandíbula. Então depois disso tem que fazer um ajuste com placas, né, interoclusais, algum outro dispositivo, que não esse dispositivo do desprogramador já não serve. Então tá bom, então terminamos mais uma etapa do nosso trabalho, que foi montar os modelos no articulador. Montou no articulador, vai para o laboratório de prótese. Próximo passo nosso agora vai ser provar a infraestrutura. Então, na próxima aula a gente vai ver como vem no laboratório de prótese esses trabalhos. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.